Olá, meu nome é Érica e eu sou aluna do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo. Eu estou cursando licenciatura em informática e esse vídeo ele é um exercício da disciplina de inteligência artificial, onde eu estarei explicando o ciclo do algoritmo. Porém, antes eu vou explicar para vocês o que é um algoritmo genético. Algoritmo genético ele consiste em uma técnica da inteligência artificial que pertence à classe particular de algoritmos evolutivos, que usam técnicas inspiradas pela genética e biologia evolutiva para achar soluções aproximadas em problemas de otimização e busca. Esses algoritmos eles seguem um princípio da seleção, onde o fisiologista inglês Charles Darwin, em seu livro A Origem das Espécies, onde até coloquei aqui para vocês uma citação, que de acordo com Charles Darwin, quanto melhor um indivíduo se adaptar ao seu meio ambiente, maior será a sua chance de sobreviver e gerar descendentes. Essa é uma citação que ele põe no livro dele. Os algoritmos genéticos, eles diferem dos algoritmos tradicionais de otimização em basicamente 4 aspectos. Baseiam-se em uma codificação do conjunto das soluções possíveis e não nos parâmetros da otimização em si. Os resultados são apresentados como uma população de soluções e não como uma solução única. Não necessitam de nenhum conhecimento derivado do problema, apenas de uma forma de avaliação do resultado. Usam transições probabilísticas e não regras determinísticas. As técnicas de otimização, que agora nós veremos, ela se difere em 2 aspectos, que seria o espaço de busca, que é onde todas as possíveis soluções do problema se encontram, e a função do objetivo, que é algumas vezes chamada de função de aptidão, que é encontrada na literatura do algoritmo genético, onde ela é utilizada para avaliar as soluções produzidas, associando a cada uma delas uma nota. Em termos matemáticos, a otimização consiste em achar a solução que corresponda ao ponto máximo ou ao mínimo da função do objetivo. Ao lado aqui eu coloquei os principais conceitos dos algoritmos genéticos, de um algoritmo genético que seria cromossomos, genes e população. Então, o que vem a ser um cromossomo? A representação do cromossomo ela é fundamental para o algoritmo genético e consiste em uma maneira de modelar a informação do problema num formato viável a ser tratado pelo computador. Em algoritmo genético, um cromossomo é uma estrutura de dados que representa uma das possíveis soluções do espaço de busca de um problema, o qual geralmente ele é representado por um vetor. O gene ele já é um cromossomo que é composto por genes, onde eles descrevem a solução candidata. Os genes eles são cromossomos que podem ser compostos por uma string de bits, que são aqueles números 0 e 1, e por outros valores, que seriam inteiros, reais ou até mesmo caracteres. A população é um conjunto de todas as soluções, ou seja, cromossomos, a serem armazenadas. Cada cromossomo desse conjunto representa uma solução possível e cada uma das possíveis soluções é avaliada pelo seu valor de aptidão para o problema. Então, basicamente, o que um algoritmo genético faz é criar uma população de possíveis soluções para o problema a ser tratado, para depois submeter-se ao processo de evolução. Agora eu vou colocar para vocês aqui uma imagem, onde nós podemos ver, através da imagem, a interação do algoritmo genético correspondente à aplicação de um conjunto de 5 operações básicas, que seriam avaliação, seleção, cruzamento, mutação e atualização.
E, por fim dessas operações, cria-se uma nova população, onde espera-se representar uma melhor aproximação da solução do problema de otimização que a população anterior. Então, vamos ver. População inicial. Ela é gerada atribuindo-se aleatoriamente valores aos genes de cada cromossomo, ou usando algum tipo de inteligência artificial ou heurística, para gerar uma população de melhor qualidade, só que seguindo um critério para aptidão que é medido através da função objetivo do problema de otimização. Já a avaliação, ela avalia-se a aptidão das soluções, ou seja, os indivíduos da população, e é feita também uma análise para que se estabeleçam quão bem elas podem responder ao problema proposto. A seleção tem uma ideia principal de um algoritmo genético, oferecer melhores indivíduos da população corrente e preferência para o processo de reprodução, permitindo que esses indivíduos passem as suas características às próximas gerações. Dentre os métodos de seleção encontrados, nós podemos observar o torneio, que é um método de um subconjunto de indivíduos, normalmente um par, que é escolhido aleatoriamente. Contudo, somente o indivíduo com a melhor aptidão é selecionado para participar do cruzamento. E tem também a roleta, que eu vou estar mostrando aqui uma figura, onde fala que dá para vocês verem essa representação, que a roleta ela é um indivíduo que tem uma probabilidade de ser selecionado proporcional à sua aptidão. Para visualizar esse método, considere um círculo, representando a população, sendo dividido em setores, onde a área de cada setor é proporcional à aptidão de cada indivíduo. Esse método também é denominado amostragem universal estocástica. Então, a imagem aqui ela faz uma representação gráfica desse método de seleção, onde ilustra 10 cromossomos e suas respectivas probabilidades de serem escolhidos para o cruzamento, representando pelos seus setores no círculo. Então, agora vamos voltar à figura anterior para continuar explicando as nossas etapas. O cruzamento, próxima etapa, seria a característica das soluções escolhidas não recombinadas, gerando novos indivíduos. A mutação é vista como o operador responsável pela introdução e manutenção da diversidade genética na população. Ela trabalha alterando arbitrariamente logo após o cruzamento um ou mais genes de um cromossomo filho escolhido, aleatoriamente, fornecendo dessa forma meios para a introdução de novos elementos na população. Na maioria dos casos, o operador de mutação ele é aplicado aos indivíduos como uma probabilidade dada por uma taxa de mutação definida pelo usuário. Já a atualização é uma etapa que é definida pela porcentagem de indivíduos substituídos em cada iteração do algoritmo genético, ou cada N iterações realizadas. A finalização é uma etapa onde é verificado se o algoritmo genético deve continuar ou não evoluindo a sua população. O resultado final, ou a solução final, ao finalizar os ciclos dos algoritmos genéticos, basta selecionarmos na população atual o cromossomo de melhor fitness. Então, essa imagem ela representa muito bem todo o ciclo do algoritmo genético, que é importante para a resolução do problema. Agora, estarei explicando um pouquinho das vantagens em utilizar algoritmos genéticos. Eles são mais robustos e aplicáveis a uma grande variedade de problemas. Não requerem conhecimento ou informações do gradiente da superfície definida pelo objetivo. Descontinuidades ou complexidades presentes na superfície acarretam pouco ou nenhum efeito no desempenho de busca. Isso é muito interessante. São mais resistentes a se prenderem a ótimos locais,
apresentam um bom desempenho para uma grande escala de problemas e são de fácil implementação e proporcionam maior flexibilidade no tratamento do problema a ser resolvido. Agora, algumas desvantagens em utilizar algoritmo genético. As desvantagens seriam a dificuldade para achar o ótimo global exato, requer um grande número de avaliação de funções de aptidão e as grandes possibilidades de configuração que podem complicar a resolução do problema tratado. Então, essas grandes possibilidades que tem de configurar, às vezes acaba atrapalhando. Porém, esperamos que as desvantagens elas sejam sanadas por uma maior consolidação da técnica e também pelo avanço da capacidade computacional, que, como temos visto, a cada dia tem aumentado. Falar um pouquinho agora das aplicações. Um sistema com desempenho em um ambiente dinâmico, ele geralmente existem soluções adaptativas. Sistemas adaptativos tentam resolver problemas acumulando conhecimento sobre o problema e utilizando essas informações para gerar soluções aceitáveis. Então, esses problemas, eles tipicamente a gente podemos encontrar nas áreas de configuração de sistema complexos, alocação de tarefas, seleção de rotas e outros problemas de otimização e aprendizado da máquina. Agora eu vou citar um exemplo para vocês sobre a escala de trabalho dos médicos que foi resolvido através de um algoritmo genético. Segundo o FSC, em 1999, no Hospital Universitário em Florianópolis, os algoritmos genéticos eles foram utilizados para auxiliar na elaboração de uma escala de trabalho dos médicos plantonistas, que eram os médicos neonatologistas da maternidade. O objetivo, então, pretendido, foi o de auxiliar na solução na escala de trabalho dos médicos, para diminuir o esforço e o desgaste humano para a confecção do plantão. O problema resumia-se na disponibilidade de 12 médicos e na necessidade de atendimento de 24 horas por dia, tendo-se como variáveis envolvidas o número de médicos contratados e o turno com um número adaptável de horas. O questionamento apresentava ainda todo o conjunto de restrições de trabalho, como exemplo, as cargas horárias, o turno de trabalho, plantões noturnos e diurnos, finais de semanas e feriados, número máximo de horas trabalhadas consecutivas, período específico de possibilidade de trabalho, horários fixos para determinados médicos e cargas horárias variáveis entre os médicos, podendo até mesmo haver mudança nas variáveis todos os meses. Então, podemos perceber o quanto é interessante a utilização dos algoritmos genéticos. E esse problema era muito complexo. O grupo de pesquisa, então, observou em um primeiro momento que a função aptidão precisava ser refinada, pois os resultados obtidos não eram satisfatórios. Eles viram que não estava dando certo trabalhar da forma que eles estavam e fizeram uma análise seguinte. E após o refinamento dos dados, obteve-se uma grande melhoria, com 11 médicos satisfeitos e um médico insatisfeito, que infelizmente sempre é impossível agradar, né? É impossível agradar a todos. E só que eles ficaram com 20 horas a mais, resultando no melhor aproveitamento no que diz respeito à função do funcionário horas trabalhadas. Então acreditamos que os algoritmos genéticos eles irão ganhar uma maior atenção com o decorrer do tempo, principalmente pela rápida evolução dos computadores, que deverão tornar as aplicações dessa técnica cada vez mais engenhosas. E também com o atual nível tecnológico que vimos hoje, o único meio de acharmos a solução ótima ou ótimo global em um problema é percorrendo todo o espaço de busca
E apesar do algoritmo genético não garantir a solução ótima, ele é capaz de encontrar soluções mais próximas ao ótimo global para inúmeros problemas do tipo difícil. Então, eu encerro aqui a minha tutorial. Tenho aqui algumas referências, onde eu tirei o material. E até a próxima, pessoal!